Começa agora, Pode Cá, com Carla Fernandes, Fernanda Davi e Natália Zag. Pode Cá, claro que pode! Os golpes da vida a mulher suporta no silêncio da terra. Na amargura suave segrega um líquido triste e viçoso como melão. Quem já viajou no mundo da mulher? Quem ainda não foi, que vá. Basta dar um golpe profundo, que do centro vermelho explodirá um fogo mesmo igual à erupção de um vulcão. É isso. E aí? Pode cá. Pode cá. É claro que pode, com essa mulher sensacional na Balada de Amor ao Vento. Que delícia de livro. De Paulina Chiziane. Gente, muito poético, né? Delícia. Não, poético e uma coisa muito legal. Eu amei esse livro, eu não tinha lido, eu não esperava nada e ele entregou tudo. Diferente de um outro aí que a gente esperou tudo e entregou quase nada. Mas que livro, e uma coisa que eu, assim, a linguagem, né, o léxico, uma ou outra palavra tem um glossário aqui, mas que livro, parabéns. Vamos lá. Eu também, foi a primeira vez que eu li Balada de Amor ao Vento. Me impressionei com as metáforas. Nossa. Sempre quando tinha alguma... Não, dá vontade de anotar tudo, né? Anotar tudo. Eu peguei, dá vontade de anotar tudo. Não, você queria assim. O livro todo. Grifar as partes principais, o livro todo. Não, as partes principais do livro todo e dá vontade de postar tudo. Sabe aquele negócio que fica postando? Ir lá falar, porque é muito legal. As metáforas que aparecem fazendo as comparações do que acontece na vida dela com o que acontece semelhante na natureza. Nossa. A natureza reflete o que ela tá sentindo, né? É como se a gente estivesse vivendo no romantismo, né? Porque o romantismo a gente vê isso, né? O sentimento do personagem vai ao encontro do que a natureza também vai refletindo, né? E aqui a gente vê acontecendo com a Sarnal. E a Sarnal eu amei a Sarnal. Amei, tenho vontade de pegar a Sarnal no colo, falar, vem aqui, bebê, vem, vamos, eu vou cuidar de você. Ela é uma mulher muito guerreira. Mas me deu vontade de falar isso pra ela no final. Falar, amiga, eu te faço companhia. Não, eu Ô, gente, vocês podem... me julguem. Ai, o meu lado tóxico. O meu lado tóxico, uma aquariana meio esquisita, eu acho que eu seria tonta igual a Sarnal no final do livro. Então é esquisita mesmo, uma aquariana. É uma aquariana. Eu não sei qual é o meu ascendente, eu tá? Não sei eu preciso nada fazer disso. De aquário, de nada disso. Porque aquariano é muito prático, é muito frio, é muito racional. E eu sou muito em alguns aspectos. Mas eu acho que eu mergulhei tanto na história dela que quando o Muando chega de novo, eu faria igualzinho. Eu deixaria o cara entrar. Eu também. Eu faria igualzinho. Eu não sei, eu não entendo esse negócio de aquário, eu sou livre, eu não entendo nada disso. Mas assim, eu faria igual. Eu também. Igualzinho. É o meu trabalho. Coitada, por exemplo, de mim, ontem à tarde, eu peguei esse livro pra ler, eu acho que eu li umas 120 páginas, assim, eu não conseguia parar. Aí eu falei, vou parar um pouquinho, porque ficou tão gostoso, tão gostoso. Falei, vou deixar pra tava com dó de terminar. Tava com pena, porque ficou um livro muito, muito bom, um livro que você tem que ler, mas antes de tudo, é pra você curtir, pra você compartilhar, aperta o sininho aí, gente, ajuda aí, a gente precisa de vocês. A gente precisa que você se inscreva aqui no nosso canal pra fortalecer, pra fazer o nosso canal crescer, pra gente conseguir entregar mais conteúdos pra mais pessoas ter um maior alcance. A gente tem o Rafa que nos ajuda, palmas para o Rafa, que é a nossa produção. O Rafa todo dia se mostra um mais que amigo, né? Até pro show Seb ele ajuda. Rafa, muito obrigada, sem palavras. Gente, o Rafa todas as terças-feiras, às 7h37 ou 7h47 da noite? 7h37. 7h37, fala de novo. Tô tentando imitar o Faustão, mas 7h37 no YouTube, tá na hora, vale a pena. Cada semana um convidado maravilhoso, ele trabalha junto com o Júnior e com a Rô, que a Rô, além de parecer uma princesa, inteligentíssima, uma artista completa, né, Rafa? Artista completa. O Júnior também é sensacional e você, né? Mas, vamos lá então. Quem é a nossa Paulina Chiziane? Antes de tudo, eu amo literatura. Eu amo literatura africana. O primeiro livro que eu li foi Mayombe,
que assim, eu não li uma vez. Quando eu gosto, eu leio de uma vez. Eu leio várias vezes, até decorar. Mayombe eu acho que li umas 3, 4 vezes. Eu amei Mayombe. E aí, esse livro eu já... Balada de Amor ao Vento, não conhecia a Paulina. Então, quem é Paulina Chiziane? A Paulina, ela nasceu em 1955, é uma autora viva. Ela foi a primeira mulher de Moçambique a publicar um romance, e o primeiro romance dela é justamente este aqui. Então, já vamos falar de datas para vocês se situarem. Anote tudo. Isso. Porque é legal. É legal pro meu repertório de todas as etapas. Seu repertório de vida, né, filho? Vamos, acelera. A Paulina, ela é moçambicana. Ela publicou, então, esse livro em 1990, sendo a primeira mulher a publicar um romance. Ontem. Então, não existia, né? Ela já ganhou um prêmio Camões em 2021. E no contexto, né, falando um pouquinho já do contexto histórico aqui, o livro se passa em Moçambique, ainda colônia de Portugal. E quando a gente fala colônia sendo do Brasil, a gente pensa, nossa, é lá, sei lá, no século XVII, sei lá, XVI. Não, gente. Moçambique foi colônia de Portugal até 1975. Então a gente tem aí, né, esse país tentando se reerguer, vamos dizer, até hoje, né? Buscar a sua própria identidade. Porque aí entra numa guerra de independência, que dura, né, de 64 até 75, então 75 conquista a independência. É retratado pelo Mia Couto. Isso. Aí o Mia Couto, ele também tem a questão da guerra civil. Porque logo após a conquista de independência, entra numa guerra civil que termina só em 92. Então Terra Sonâmbula tá aí nesse rolê. Olha lá, o rolê. E o continente africano, ele vive, né? Tem muitas. É que a gente não fica... Mas ele vive em conflito, né? Sim, tem vários. Aí vamos continuar. E aí, por conta dessa independência tardia, dessas guerras sucessivas, então é um país que tá tentando se estruturar. Justamente por isso, uma publicação feminina também tão tardia. Então, conheci a Paulina através de Niket, que é tido como o best-seller dela, assim, e que tava na lista da Unicamp, né? É incrível, é maravilhoso também. E o Liniket primeiro. Eu li Niket primeiro. É bem legal. É bem legal. É bem legal. Se Porque você aí gostou desse... E aí o Niket se passa no pós-independência. Então dá pra gente ver essa mudança temporal e a mudança no comportamento. É bem legal. Porque aqui, se as mulheres aceitam a poligamia, que é cultural, e elas aceitam, e é esta vida, em Niket, elas se revoltam. Elas se juntam contra o homem. Não, que história é essa? Um dia aqui, um dia lá, cada vez é uma mulher nova. Não, a gente vai trabalhar, a gente vai ser independente. Ô, gente, agora quando a gente tá falando da poligamia, uma coisa que eu esqueci de comentar antes de começar a gravação. Quando como que eu chamo? A Sarnal? A Sarnal. Quando a Sarnal sai de casa, a mãe chora, né? O pai chora, a família chora. Parece preparação pro casamento é como se fosse um velório, É isso que eu ia falar. Tô levando minha filha pro velório, tô entregando minha filha no matadouro. Na verdade, existe a metáfora que eles falam que a filha tá indo pra escravidão. E eles não estão errados. Porque a filha vai casar com o rei, vai se tornar uma rainha. Mas eles sabem tudo que a filha vai passar e realmente ela passou. Ela comeu é uma escravidão porque não pode sair da situação. Vive até que eles colocam essa metáfora do... Que ela vive no... Curral. Né? Então ela vive igual um animal. Ela tem as coisas, ela sonha violentada fisicamente. E além de... E psicologicamente, mas nessa época ninguém fala. Porque imagina, a mulher fica lá 2, 3 anos sem o marido procurar, o marido achando que a outra é mais bonita. Sim. Ela cozinha, ela fala, gente, eu cozinho muito bem, ele nem me procura. E além disso... Eu sou a primeira esposa. Eu tinha certeza que ele, durante a noite, viria me procurar aí, ó. Ela tem que servir a família dele, né? Servir a família dele. Então ela cozinha, ela limpa a casa da rainha, das Mas ela gosta da mãe dele, né? Ela primeira mãe. Ela primeira mãe que Isso é muito legal, gente. Ela gosta. Então, só pra contextualizar o começo da história. Vamos lá, a gente já... A Sarnal, ela se apaixona, dá a entender ali que é no início da vida adulta, né? Fim da adolescência, por um rapaz chamado Muando. E eles não vão conseguir ficar juntos logo de cara. Sarnal. Porque ele era cristão.
E aí a família arruma um outro casamento pra ele. Ela propõe a poligamia porque ela não quer ficar sem ele, mas ele não aceita por ser cristão. É, só que ele vai na outra porque a outra também tem grana. É um casamento que a família quer arranjou, também, né? Mas a outra tem grana, né? Sim, sim. Vai proporcionar uma vida boa pra então ele estudava num colégio de padres. Logo nisso a gente já vê esse conflito cultural. Porque a gente tem ali Moçambique com as suas tradições, a sua crença nas religiões de matriz africana, nos seus orixás, nas suas entidades, né? Como eles falam? Não é os protetores. É tipo as entidades, né? Mas eles não falam entidades. Tem um outro eles não nome. falam entidades. E aí vai ter esse conflito porque ele tendo estudado ali dentro daquele contexto da Bíblia e tudo mais, totalmente monogâmico, vai haver esse conflito e eles não vão conseguir ficar juntos num primeiro momento. Aí, mais uma coisa, a Sarnal... Você vai contar, vai, calma. Mas Pode eles falar. já tinham ficado juntos. Não, eles tinham ficado juntos. Eles não vão estabelecer um relacionamento. Eles não vão estabelecer só que ela fica grávida. Aí ele vai embora, ele vai pra esse colégio. Logo na primeira relação sexual ela coloca aqui, gente. Olha aqui que ela engravida. Ela engravida, ele vai embora, né, pra casar com a outra que a família dele arrumou. E ela fica tão mal que ela tenta... essa parte? Ó, sim. Emudecemos de repente. As mãos encontraram-se, veio o abraço tímido, trocamos odores, trocamos calores. Dentro de nós floresceram os prados, os pássaros cantaram para nós, os caniços dançaram para nós, o céu e a terra uniram-se ao nosso abraço e empreendemos a primeira viagem celestial nas asas da borboleta. Me lembrou muito a Conceição Evaristo, né? Porque o ato sexual, ele não é descrito de forma literal e nem depravada. Exato. É poético. Aqui foi mais poético. Mais poético. Só é descrito quando vai agregar ao conteúdo. Sim, né? sim. Não é aleatório. E aí, depois disso, ela vai ficar tão mal que ele vai embora e ela tá grávida, que ela tenta se matar afogada. Nessa tentativa, ela é salva por alguns pescadores, mas perde o bebê. E depois disso, ela vai ser prometida para um cara chamado Inhingila, que é o príncipe da tribo, o futuro rei. Né? E ela é escolhida a dedo, né? Ela é escolhida a dedo. E aí, assim, o que eu achei assim, né? Desculpa. Imagina. Vai ter que levantar a mão. Assim, você tá gostando do livro? Aí ela falava assim, ó. Essa não dá certo pro meu filho, essa não dá certo pro meu filho, essa dá essa que eu quero, a mãe dele. E a gente começa também a ver mais da cultura africana, né? Porque a mãe, ela só... na verdade, esse cara tinha uma outra esposa prometida. Só que ela vai ser acusada de feiticeira. E aí a mãe não quer. Então vamos procurar outra. E ela escolhe a Sarnal. E aí, enfim, vamos já detalhar mais a história. Mas o que eu tinha começado lá atrás é... Desculpa. O que a Sarnal diz é que se tem uma coisa que a poligamia traz de bom, uma das únicas coisas, ela diz, é que um filho nunca fica sem mãe. Porque todas as esposas são mães de todos os filhos. Por isso que a gente vai falar que é a primeira mãe, a segunda mãe, tá? Então, ela vai ficar muito amiga da primeira sogra, a mãe que gerou realmente o Inhingila, né? Mas aí ela tem, como a Nath falou, ela tem os serviços ali na família do marido, então a esposa tem que servir a todas as sogras, né? Tem que ter essa relação. Então, quando a gente falar primeira mãe, segunda mãe, é disso que a gente tá falando, tá? E outra coisa, gente, antes a gente... Quer emendar? E vamos vai emendar, vai. Olha, né, a história a gente vai falando, Isso. vai. E aí, outra coisa. Queria que falasse Balada de Amor ao Vento, o título, ou fala no final? Acho que no final, né? Tá Pode bom, ser. então vai. Então, gente, aí outra coisa muito legal, que quando o Muando, ele se relaciona com a Sarnal, aí depois ele tá na escola, né, no colégio. Sim. Ele é um colégio católico, um Sim, colégio de padres. E ele começa a escrever carta, o padre pega assim, vai interceptar, mas ele também tem um amigo que tá fazendo coisa errada. E ele é expulso do colégio. Ele é expulso. Só que é aí que ele encontra essa outra mulher, né, que faz esse casamento. O pai dele não quer que ele fique casado, a família, né, não quer que ele fique carnal. Ele vai, casa e vai embora, só que essa mulher ó nele. Nesse caso, não foi nele. Aí chega aqui, essa mulher ó nele. A Sumbi, ela chama. A Sumbi. Nossa, você decora. E a que eu já li mulher, duas por isso que eu não dou aula de literatura. Nunca daria conta.
E a mulher, ela põe chifre e ele fica em casa trabalhando. E ele é ridicularizado, né? Ridicularizado pelos homens da tribo. Os homens da tribo montam um conselho, parece um júri. Júri. Botam ele lá e começam, ó, o que é isso? Você não é homem, não? Você não vai pôr ordem na sua casa? E aí ele fala o quê? Engraçado. Ele pensa, né? Ele não tem coragem, ele não tem coragem de falar. Mas ele fala, engraçado, os mesmos homens que estão me condenando são os homens que vão chavecar minha mulher. Que vão levar presentinho pra ela. E aí, né, tem esse conflito todo, né? E a Sarnau vai se casar. Então, ele tá casado com essa mulher. Eles vão ter um filho que vai morrer logo cedo. Antes dessa mulher ir embora com um velho rico. Tá? Com o velho da lancha. E aí, depois, a Sarnau... E a mulher, gente, essa mulher era gata. A Sarnau, pelo que fala, era bem feinha. Bem acabadinha, não é? Era basiquinha, né? Não, mas a outra era linda, todo homem desejava. E ele vai... Ela vai embora, vai. Você sujou o nariz. Deixa eu falar sobre um trechinho aqui que fala a respeito do Moando dele ser questionado, né? Nesse júri aí, porque ele faz as coisas de casa. Fala assim, ó. Homem que se deixa dominar por uma mulher não merece a dignidade de ser chamado homem. Não se compra uma mulher para trazer prejuízos à família. Antes, pelo contrário, o lobolo é uma troca de rendimentos. Mulher lobolada tem a obrigação de trabalhar para o marido e os pais deste. Deve parir filhos, de preferência varões. Para engrandecer o nome da família. Se o rendimento não alcança o desejável, nada a fazer senão devolver a mulher à sua origem, recolher as vacas e recomeçar o negócio com outra família. Recolher as vacas, que a gente vai falar disso já vamos falar, né? O lobolo, ele é tipo um dote. Então, o que a mãe da Sarnau explica, né? A Sarnau vai contando a partir da mãe dela. Quando uma família perdia uma filha para um casamento, ela estava perdendo uma serviçal. Sim. Então, a família do noivo tinha que pagar esse dote como se ele estivesse ressarcindo do prejuízo que ele estava causando àquela família. Então, ele consegue, o Moando casa-se com a Sumbi num ótimo lobolo, que o pai dele até se endivida, né, pra conseguir pagar. E a Sarnau vai receber um ótimo lobolo porque ela vai casar com o príncipe. E aí, essa questão dos pais chorarem muito, né? Logo no início do livro, a gente tem a mãe dela sentindo essa questão da escravidão, porque enquanto ela se prepara pro casamento, as mais velhas vão dando conselhos. E aí, gente, eu não sei vocês, mas teve uma parte que me tocou muito, né? Que as mais velhas viram e falam assim: se o seu homem, se você encontrar o seu homem com outra mulher na sua cama, você tem que ir lá e preparar o banho dele. Sorria. E ela fez isso! E ela fez. E acontece. Acontece logo no início do casamento. No início do casamento ela fica derrotada. Ela vai um dia achando que vai ter uma noite de amor maravilhosa com ele, porque ela tá gostando dele. Chega lá, ela abre a porta do quarto, ele na cama com outra. E ela vai preparar o banho, só que ela chora. Ela chora escondida. E aí ele vê que ela chorou. Ele vê que ela chorou e dá uma surra nela, gente, que ela perde um dente. Ela perde um dente. Logo de cara. E aí a primeira sogra, né, que vai socorrê-la. E aí que começa essa amizade. Então aqui a gente já começa a ver algumas temáticas. Então vamos lá. A gente tem a questão, né, da violência doméstica. A gente tem a questão de uma desilusão amorosa, porque ela se desiludiu com o Moando e tá desiludida com o marido também. E outra desilusão também, porque ela é quando, eu vou ser rainha, eu vou ser rainha, eu vou ser princesa, eu vou ter muito ouro, muito ouro. Chega lá, ela vê que tudo aquilo é uma prisão. É uma prisão. Os braceletes são uma ótima metáfora, né? Porque no começo ela vê a sogra cheia de braceletes e ela fala, um dia essa véia vai morrer e tudo isso vai ser meu. Eu vou mandar tudo isso daqui. Então ela no começo tá toda nariz em pé, se achando. Só que depois, quando a sogra falece, ela herda tudo isso e ela vira a rainha, que ela vê a prisão disso aí, ela fala, o bracelete que era o que ia me trazer poder é a minha escravidão. Né? E outra coisa, a gente então vê essa poligamia que eles têm que aceitar. Que é uma questão cultural. Só que assim, é uma questão cultural, mas é a poligamia do homem. A mulher jamais. Jamais. É o homem, ele tem várias mulheres. Tanto é que ela fica no quarto, ela fala assim, nossa, o tempo passou, ele já tá com 6. 7, né? No total ele vai ter. No total ele vai ter 7. E a primeira gravidez dela com o rei foram gêmeas, meninas. 2 meninas. Então, e ele não ia se deitar com ela, porque ele falava, nossa, essa cama tá tirando leite, né? Xixi de criança. Ele evitou
Ele fica 2 anos sem se deitar com a Sarnal, né? Sarnal e a gente pode pensar também que é porque comer a comida dela. E a gente pode pensar também que ele teve esse afastamento porque nasceram meninas, né? Talvez tivesse nascido o herdeiro, o futuro herdeiro, o varão. E é nessa brecha emocional, né? Se a gente falar, que é quando o Muando volta. Exato, porque a Sarnal está carente. Carente demais. Ela está sofrendo uma violência psicológica, uma rejeição muito grande por parte do marido dela. Vivendo, se a gente fala com os olhos de hoje, uma depressão pós-parto. Sim. Certo? E aí aparece o Muando, o seu amor da adolescência. Aquele que ela não conseguiu ficar na época. E ele chega avassaladoramente. E ele chega atrás dela. E ele chega procurando pela Sarnal. Eu adorei a parte que ela fala assim, que eles se reencontraram. Numa caverna. E aí eles já foram com tanta saudade que eles foram tirando a roupa como quem tem uma diarreia. Adorei. É verdade. É verdade. E engraçado que no primeiro encontro, no reencontro, ele já vira e fala assim, foge comigo. Vamos comigo, embora. Eu quero você de qualquer jeito, eu te amo, porque fugir era a única possibilidade, tá? Não existia a possibilidade de não quero, vou desfazer este casamento. Até que, para desfazer o casamento, a Sarnal deveria devolver as 36 vacas que foram dadas no lobolo dela. Certo? E aí, gente, o que acontece? Aí eles ficam juntos, vão falando. O Muando volta. O Muando volta, só eles começam a ter esse caso extraconjugal. Um rala no meio do mato. Não, era dentro da caverna. No meio do mato tem lá. Muitas coisas ruins lá dentro, todo mundo tinha medo de entrar. Todo mundo fala pra não entrar porque ela tem feitiço. Era feitiçada. E o que acontece? Ela fica grávida. E nasce... Começa a suar frio, né? Porque meu marido não se deita comigo há 2 anos. Aí eu vou aparecer grávida, a casa caiu. Aí ela foi numa feiticeira, ela fez um feitiço do nada, o marido dela volta pra ela. Aquela simpatia. E começa, você tá bonita, né? Aí ela fala, ele me elogiava e eu tava bonita por causa de outro. E ela escreve desse jeito. Tá lavando a alma. Sabe o que me lembrou? Né? Ele me elogia e eu estou assim por causa de outro. O Miranda se apaixonar pela Marta em Memórias de Marta, porque ela tava apaixonada por outro. Olha. E, gente, uma coisa. E aí ela fica... Aí a Pati, que é a bonitona. A esposa preferida. A esposa preferida. Como elas tinham uma rixa muito grande, a Pati vai começar a perseguir a Sarnal, tentando achar o podre dela. E vai descobrir a relação extraconjugal. A Sarnal, mas ela descobre depois que a Sarnal já tem um menininho. E o menino é lindo, nasce lindo. Ele fica encantado com o menino, mas depois que nasce... O menino vai ser feito herdeiro. Porque é o primeiro varão. Mas ele é filho do Muando. Mas o Enguila não vai saber disso nunca na história, ok? Vai ficar como o herdeiro do trono, vamos dizer. E aí, o Enguila até comenta com ela, né? Pede pra ela confessar. Ela fala que não tem nada pra confessar. E ele fala, então tá bom. Amanhã, assim que raiar o dia, vou matar você e a Pati. Você porque me traiu e a Pati porque me contou me trazendo toda essa tristeza. Ela corre, larga os 3 filhos pra trás. As 2 meninas e um menino. Mas antes, gente, uma coisa muito legal que eu gosto, assim, que me marcou Antes, quando ele falava, vamos fugir, ela, não, eu tenho os meus filhos. Eu não posso abandonar os meus filhos. Então não é que ela sempre vive nesse dualismo, ela né? pensa no filho. Ela foge pra ficar viva. E aí ela acorda o Muando no meio da noite e eles fogem. Ok. E aí eles estão vivendo, lindo, maravilhoso, lua de mel. Até que o Muando reencontra um antigo amigo da escola de padres que fala, tô aqui, porque o rei me mandou vir pra te matar, né? E aí, o Muando, covarde, covardemente, some do Fala pra ela, eu te odeio, te odeio, eu não quero você, nunca te amei. Pra ver se ela não vai atrás dele, né? E vai embora. Ai, gente, mas essa coisa eu fiquei com raiva dele. E ele vai embora, só que aí vamos dar uma acelerada. Conta uma parte, Nath. Ele vai embora e a Sarnal fica desolada. E aí, a narrativa para porque começa a contar na versão do Muando, certo? Muando vai se envolver com uma outra mulher. Esta mulher casada, olha aí. Gente, esta o Muando mulher não vale nada, né? Nada, o chão que pisa. Ele vai se envolver com uma mulher casada e pra que ele vai sofrer aí as consequências que ele pode ser novamente morto, preso e tudo mais, ele é deportado.
junto com outros negros, e são mandados para Angola. E aí ele escravo. vai na condição de escravo, trabalhar no cafezal, no canavial. A parte de contexto histórico, galera. A Angola também fica como colônia de Portugal até o mesmo ano de Moçambique, 1975. Só que lá na Angola o trabalho forçado vai durar mais tempo do que em Moçambique. Tá? Por isso essa relação. E o Ando lá em Angola vive por 15 anos. Só 15 anos. E ali ele vai ganhar a fama do padre Moçambique. Porque Mais ele estudou lá na escola de padres na infância, adolescência. Mas uma artimanha, né? Porque ele só vira o padre conselheiro pra não ser escravizado. Exatamente. Então, nossa, ele tem a habilidade da palavra e aquela coisa toda. Tem um trecho que eu gostei desta parte. Não sei se é exatamente desta parte, mas ele fala que ele se derrama em lágrimas. Olha aqui, ó. Derramou lágrimas libertadoras. Reanimou-se, ressuscitou-se. Descobriu que o ser humano tem várias mortes em vida, possuindo também poderes de autorressurreição. Então, esse poder de se transformar. Quantas, né? Hoje eu morri, amanhã eu não morro mais. Não tem uma música que diz assim? Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro mais. E ele decide, depois de 15 anos, procurar a Sarnaldo novamente. Aí tipo, oi, sumida. 15 anos, eu sou coração peludo. Eu ia falar, vai, catar. Aí a Fernanda Só que coração. nesses 15 anos, gente, quando ele volta, a Sarnal passou por um momento muito difícil. Quando ele foi embora pela segunda vez, ela estava grávida do Joãozinho. Aí ela teve... Que é de um homem aleatório. Não, o Joãozinho a menina é dele. A Patia dele. O João é de um homem aleatório. O Joãozinho é ela tava grávida da Pati. Aí ele foi embora, ela tava grávida, ele não sabia. Ela passou a comer o pão que o diabo amassou. Ela teve que se prostituir. A menina ficou super doente, a menina quase morreu. E ela se prostituiu, ela precisava de dinheiro, ela tinha que fazer o rolê dela. Ela tinha que dar o rolê dela. E ela, o que acontece? Ela começa a vender as coisas na feira, depois quando nesse momento, ela também ela engravida de uma pessoa X, que era casada, que falou, bem, eu não vou te assumir de jeito nenhum, deixa você que era cristão. Que era um cristão, eu só posso ter uma mulher, acabou. E ela continua trabalhando na feira, então ela fica com esses 2 filhos. Quando ele volta, ele a procura, ela fala que não quer, e de repente, aí eu achei que ele jogou sujo. Ele chega na casa dela, bate na portinha e fala assim para as crianças, a menina aparece, eu sou o pai de vocês. Foi um apelo emocional, foi um apelo emocional, e as crianças ficaram apaixonadas nele, e ela termina o livro assim, né? A última cena é ele chegando e ela o deixa entrar, dando a entender que ela o aceitou de volta. Então, mas ela o aceita num momento de conflito. Porque ela tá na cama chorando, porque ela falou pra ele assim, você me quer de volta, então você tem que pagar. Você tem que pagar o valor das 36 vacas que eu tive que correr atrás pra devolver pro Moando. Porque senão... Por Anguila, desculpa. Porque senão eu desfazeria 24 casamentos. Porque com o dote, né, com o lobolo que a família dela recebeu, os casamentos também foram sendo feitos, né? E aí ela tá nesse conflito, não posso aceitar. O racional dela tá falando, não posso aceitar, não. E, gente, e ele apela emocionalmente. E nesse final, uma coisa, eu não sei se a gente falou ou não, mas que a gente até comentou antes, por isso que eu escuto, a Sarnal, a natureza vai ao encontro. Então, se ela tá muito mal, o dia que ela foi nas primeiras cenas do livro, no primeiro capítulo, no segundo capítulo, na verdade, quando ela vê, né, que tá grávida, que ela vai se afogar, tenta se matar. O rio que é tanto a paz dela, geralmente, que é um lugar que ela busca paz, um lugar que ela tenta se matar, né? Então a natureza reflete tudo aquilo que ela passa. E foi pra gente terminar. E esse título, Balada do Amor ao Vento? 2 observações que a gente pulou. Vai. Quando a Sarnal se prostitui, a gente pode traçar um paralelo com a Dalva Ruiva em Canção pra Ninar Menino Grande, porque as duas vão pra prostituição como alternativa para sustentar os filhos, né? E por que a filha da Sarnal chama Patrícia? Esse era o nome da esposa que ela odiava, né? Como a Carla disse, a filha dela, logo que nasce, vai ficar muito doente e tudo mais. E ela vai numa curandeira e ela descobre que, na verdade, a Pati, esposa do Anguila, que morreu, porque quando a Sarnal foge, ela é morta, né?
fez um feitiço contra ela. E a menininha que tá pagando. E aí o curandeiro diz que a única forma de quebrar o feitiço seria dando o nome da Pati para a criança. E aí ela nomeia e tudo dá certo. E a criança E ela passa a aceitar, né? Ela fala assim, a minha deusa é a minha protetora, que traz saúde pra ela minha aceita. filha. E ela fala, e como se a Pati estivesse descansando em paz, né? Estivesse ali perto. E ela chega tendo uma conscientização, né? O porquê dessa rivalidade no passado. Ela traz isso à tona. Então vamos ao título. Vamos pra terminar com chave de ouro. Pra gente finalizar. Balada era um tipo de poema, né, popular, e que geralmente tinha um caráter narrativo e que girava em torno de um episódio triste. É a vida da Sarnal, né? Quebrando a cara toda hora, que se moando pilantra aí. E eu com meu coração peludo, vejam bem. E o vento? Aqui, vamos lá, Carla Raquel, aula de gramática. Se eu digo balada é um tipo de poema e é uma balada ao vento, como a gente pode entender este ao vento? O vento? Balada ao vento? Não gramaticalmente, mas no sentido. No sentido. É para o vento, né? O vento que vai receber essa balada de amor. Exato. O vento se torna o interlocutor da Sarnal. É como se ela estivesse confessando todas essas dores para o vento. E por que o vento? Na mitologia africana, nos orixás africanos... É pra anotar, repertório. O vento ele é representado pela Yansan, também chamada de Oiá. E ela simboliza a proteção dos mistérios dos ancestrais. E também, né, eu até escrevi aqui, ó, existe uma associação do vento com a Sarnal, porque a Sarnal precisa fugir, assim como Oiá, como Yansan, também fugiu. Então vou ler um trechinho aqui para vocês entenderem melhor. Yansan tinha muitas joias, que usava com orgulho. Uma ocasião, resolveu sair de casa, mas foi interpelada pelos seus pais. Disseram que era perigoso sair com tantas joias e a impediram de satisfazer o seu desejo. Oiá, furiosa, entregou suas joias a Oxum e fugiu de casa voando, rápida, pelo teto da casa, arrasando tudo que atravessasse o seu caminho. Oiá tinha se transformado em vento. Então, a Oiá Yansan, ela se transforma nesse vento para ela conseguir fugir das imposições e tudo mais. Era isso que a Sarnal buscava. Ela queria fugir dessas imposições, ela queria apenas ser amada. E eu separei um trechinho aqui, ó, que ela diz assim: que triste é ser gente. Gostaria de ser um animal, ser livre para amar livre, sem leis nem tradições. É lindo. É isso. É lindo. É poesia do começo ao fim. Pelo amor de Deus. Curte, comente, compartilhe e se inscreva onde, gente? No canal no YouTube, no Spotify, segue no Instagram, estamos em todas as plataformas digitais. E ó, pode cá, sucesso. Um beijo, até o próximo. Beijo, gente. Tchau. Bom domingo. Você assistiu Pode Cá, com Carla Fernandes, Fernanda Davi e Natália Zag. Pode cá! Claro que pode!